Bom dia! Graças a Deus, iniciamos mais uma semana desse mês que é enorme, parece que nunca acaba, né? Março. Toda vez eu acho que é a última semana, então ainda falta mais uma. Como vocês estão? Vamos ficar de pé nesse momento, iniciando esse culto. Quero ler com vocês um texto que está em Isaías 40, versículo 30 e 31, que diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos repetir, mas os que esperam no Senhor, todos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não sei como é que você está se sentindo nessa manhã. Talvez você esteja vindo de uma semana agitada, esteja cansado, né, esteja sobrecarregado, deve estar fazendo que sim. E esse texto diz: em quem vai renovar as nossas forças? É o Senhor. Então faça esse momento de louvor, esse momento de adoração. Fecha seus olhos, entrega a sua vida diante do altar do Senhor. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Tu sabes o quanto somos falhos, pequenos, frágeis, mas nós necessitamos de Ti para sermos renovados. Nós necessitamos de Ti para sermos preenchidos, para sermos completos. Abra seu coração agora, se derrame na presença dEle. Vamos fazer desse momento. Eu sei
Sobre sua família.
Foi uma bênção hoje a gente ter participado aqui. A gente tem ouvido opiniões também dos outros ministérios, das outras classes, né, tanto adolescentes como jovens. Foi bênção também. Então, o Ministério de Família hoje está transitando e abençoando toda a família, as famílias da igreja, da EBMN. Tá? Então, a gente começa com pessoas dizendo que foi muito bom. Então a gente vai continuar esse processo. Então todo segundo domingo, se você não pôde participar, é com os adolescentes, terceiro domingo com os jovens e no quarto domingo com os adultos. E aí as duas classes se reúnem, né? O pastor Carlos, que é uma autoridade cristã, e os adultos aqui na igreja. Então participe se você não teve essa oportunidade, é uma bênção. Tem sido edificante falar sobre esse tema, um tema que é a base da igreja, né? O Gênesis fala sobre, né, Deus construindo a família, para que a gente mantenha a família. E o que eu mais gostei foi que não é possível ter uma família perfeita, mas é possível ter uma família saudável. Então é isso que a gente está construindo aqui na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Outro aviso que é muito importante, eu já falei aqui algumas semanas atrás, a gente está construindo o nosso projeto educacional para a IBMN. Então essa construção ela não é uma construção que vem de mim ou vem do pastor Sonia ou dos outros pastores. Essa construção ela tem que ser
vinda de vocês. Então, eu sempre falo isso aqui, que é importante, né? O projeto educacional ele tem que ter a cara da igreja, tem a cara da membresia. E para isso é importante que vocês participem. Então, eu coloquei lá os forms, que era para responder, né? Eram perguntas abertas para você poder escrever. Eu fiz algumas mudanças, né? Porque algumas pessoas vieram e fizeram essa crítica construtiva de que as perguntas estavam muito difíceis. Eu tentei colocar a mesma essência da pergunta, mas mudando a forma como eu fiz as perguntas. E aí várias pessoas responderam. Eu quero agradecer as 15 pessoas que puderam responder ali. Fico triste, obviamente, porque a IBMM tem muito mais que 15 pessoas, então se você deixou de responder, ainda dá tempo de responder. Eu vou colocar lá o link para você poder responder e participar desse projeto. Esse projeto precisa ter a cara da IBMM, e para que tenha a cara da IBMM, todos precisam estar respondendo esse form. Hoje a gente começa, então, esse form que a gente preencheu, essas 15 pessoas preencheram, foi para falar sobre as bases da educação cristã. O que fundamenta a educação cristã da IBMM? E aí teve várias perguntas falando sobre isso. Hoje eu vou colocar um novo link de um form. Esse é um pouco mais fácil, porque é só você marcar um xizinho. Então vai ter lá 7 blocos de perguntas. Cada bloco de pergunta desse, você só vai escolher uma alternativa. Então você vai ler o enunciado e você vai, dentre 6 opções, você vai escolher uma alternativa dessas opções, então fica um pouco mais fácil de responder. Então espero que toda a igreja contribua. A partir de agora, a gente vai não pensar mais sobre as bases, né, da educação cristã. Agora a gente vai pensar sobre as concepções. E aí essas concepções são ensino-aprendizado. A gente vai entender assim, o que é aprender e o que é ensinar. Currículo, métodos de ensino, né, como a gente vai ensinar, formação docente, como que a gente atribui melhora da qualidade dos professores aqui da igreja, avaliação, que é importante a gente avaliar, e acessibilidade, que é algo que o Ministério Público está ajudando a gente. Então, esse primeiro link que eu vou colocar é sobre métodos de ensino-aprendizagem, tá? Então, a gente vai transitar sobre esses 6 tópicos. Primeiro, vou começar com métodos de ensino-aprendizagem. Então, por favor, peço encarecidamente, vou colocar o link lá no grupo. A Natália ajudou a gente, graças a Deus, botou lá também no grupo de comunicações, para que vocês possam estar respondendo, para que a gente possa construir esse projeto. A gente tem um cronograma e a gente pretende, pelo menos nesse cronograma, entregar para vocês a proposta desse projeto completinho, para que a gente possa estar exercendo a partir de 2027 em novembro. Então, em novembro a gente vai fazer vários fóruns até novembro para vocês poderem responder. Qualquer dúvida, me chama no privado. Qualquer dúvida aqui, depois de acabar o tempo, você pode me chamar para a gente poder conversar. Mas, por favor, não fique com essa dúvida. Se você tiver dúvida, fale comigo. O mais importante é preencher, porque para que esse projeto tenha a nossa cara, a cara toda da IBMM, precisa que vocês participem, tá? Muito obrigado. Quero chamar as crianças mais bonitas da região do Maracanã aqui na frente. Cadê? Sem correr, sem correr. Hoje elas têm uma programação toda especial para elas lá embaixo na Doralândia. Hoje vai estar acontecendo a sensibilização das crianças, não é? Para trabalhar com famílias atípicas. Muito bem. Então vamos ver. Quem vai orar hoje? A menina. Sempre é o menino. Júlia. Quer orar também? Papai do céu, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã e obrigada por tudo que você fez, por esse lugar que foi reconstruído e porque Deus ama todo mundo. Em nome do Senhor, amém. Amém. Muito bom. Quero lembrar que hoje, 4 horas, nós temos mensageiras, 5 horas, Chega Junto, que é atividade com os adolescentes, quarta-feira, o culto de oração,
7 horas. Quinta-feira está acontecendo a reunião de intercessão, 5 horas, não é isso? Pastor Carlos, momento missionário. É semana que vem, último, eu falei que parece que março nunca acaba, né? Porque março tem 5 semanas. O último domingo de março, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Davi? O que vai acontecer no último domingo de março? Culto dos adolescentes, dia 29. Tragam visitante, vai ser no culto da noite, 6h30. Eu sei que os irmãos estão percebendo uma guerra lá na Pérsia, e essa guerra está movimentando o mundo, chegou até nós porque a gasolina está cara, está cada vez mais cara, porque ela começa a rarear. Eu estava conversando com um frentista e ele falou o seguinte: eles vão distribuir gasolina e vão distribuir para quem tem muito posto, para quem vai vender muito. Nós aqui que temos poucos, né, postos, a gente fica sem, pode ser que acabe a gasolina aqui. Então nós estamos vivendo e sofrendo esse problema. Aí tem pessoas que dizem assim: não, porque lá em tal lugar da Bíblia fala de uma nuvem de gafanhotos que vai voar lá, e os irmãos acompanharam, é claro. Os Estados Unidos conseguiu vencer de uma forma diferente a entrar na área, não é como é que fala? Voar sobre o espaço aéreo iraniano e burlou tudo o que eles estavam programando, né, para combater. Se entrasse algum invasor, eles iam derrubar. O que eles fizeram? Levantaram muitos drones e entraram no espaço aéreo. Enquanto eles estavam, né, tomando conta lá e derrubando os drones, aí sim eles entraram e fizeram aquilo que precisava fazer e destruíram algumas coisas importantes lá no Irã. Não é? Eu não sei se aqueles drones são gafanhotos, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte: lá estão pessoas que precisam ser salvas. E nós precisamos orar para que essas pessoas sejam salvas. E é interessante que essa preocupação, ela faz parte desde o início da igreja, quando a igreja estava em guerra com a liderança política, estavam sendo ameaçados de serem presos e mortos. Eles oravam: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Então, missões não dependem de guerra, depende de existir pecador. E se existe pecador lá, nós precisamos ir lá pregar. Então, não ore para acabar com a guerra, porque está previsto na Bíblia que haverá guerras e rumores de guerra. Ore para que o Evangelho seja pregado, para que haja condições de pregar o Evangelho. E nós temos missionários naquela área, não sei exatamente aonde. Nós temos missionários ali. Então você precisa ter na sua visão a ideia de que ali precisa ser pregado o Evangelho e as pessoas precisam entender que Jesus salva. Então nós vamos orar pelos nossos missionários e que nos dê condições de olhar para aquele povo e sentir no coração arder, para que nós possamos participar da obra missionária, e isso é pregar lá naquele lugar onde existe esse conflito, porque ali estão muitos pecadores que precisam conhecer e precisam ser salvos. Então, quando você pensar em missões, você tem vários aspectos da obra missionária. Tem aqui do lado, tem a obra missionária que é feita em diversos lugares em condições agradáveis, e tem a obra missionária que é feita lá naquela área de guerra, Então, vamos orar para que o Evangelho seja pregado ali, não importa a guerra, mas que haja missões ali naquele lugar. Vamos orar?
Nosso Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque a tua igreja deseja, Senhor, ardentemente ver vidas salvas ali, Senhor. Então oramos para que os missionários cumpram a sua missão, para que os missionários possam pregar o Evangelho independente da guerra. E eles estão ali, Senhor, arriscando as suas vidas, como a tua palavra diz, eles estão sendo mártires na pregação do Evangelho, eles estão entregando a sua vida para que pessoas sejam salvas. Quero pedir a Deus que a tua igreja, aqui a tua igreja, esta aqui, possa ter essa visão, Senhor, também de alcançar aqueles corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nosso momento de louvor e adoração. E nesse momento nós temos a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se você tem motivo de gratidão também, depois você pode vir aqui à frente. O pastor Silmir vai estar orando pela sua vida. Vamos ficar de pé para cantar? Seguirão mais
voltar, ele estará levando a igreja dele. E nesse momento de gratidão, temos aqui os aniversariantes, temos aqui as irmãs que vão pedir oração. Eu quero só, pode sentar, gente, rapidinho, vocês não ficarem cansados. Eu quero só prestar um relatório rápido, né? Porque esse momento aqui é dedicação de dízimos, ofertas e dívidas. Se vocês observarem, aquelas goteiras que estavam no teto, já não tem mais. Isso é fruto do zelo com as coisas de Deus e com os dízimos e ofertas. Se vocês forem lá no prédio de educação cristã, aqueles pisos que estavam quebrados já não estão mais. Já foi feita a obra. Zelo pela casa do Senhor. Dízimos e ofertas dos irmãos. Vamos climatizar, graças às ofertas dos irmãos. Mas, como eu falo, eu vou escrever um artigo sobre porta-aviões, tudo isso aqui é um meio para alcançarmos um objetivo. Porque esse mês já mandamos oferta para o missionário Ramsés na Europa. Já mandamos a oferta para o missionário Rony, esposa, dos Ribeirinhos. Mandamos a oferta para o sustento missionário do pastor em Lima Campos. Mandamos oferta para a construção de uma nova igreja, que a igreja do Maracanã também vai ser mãe, em Bacabal. Então observe, a igreja, ela continua executando, cuidando da parte física, sem esquecer da parte espiritual. E mês que vem estou me levando Júlia e Rodrigo para o nome lá que eu não sei qual é. Esse negócio aqui que eu tenho até medo de pronunciar e me engasgar, né? Que é a especialização na capelania esportiva. Ontem a nossa igreja esteve na União Feminina, também participou. Em julho, a nossa igreja está investindo na Noemi, na Associação dos Músicos Batistas. Ou seja, a igreja é 360. É isso que a gente tem que entender. É assim que nós administramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não construímos apenas coisas estruturais, mas nós investimos em vidas, sem negligenciar uma coisa ou outra. E nesse momento, está aqui a irmã Emília, né? A irmã Eliana, a irmã Zu Leite. Eu falei Zu, mas aqui tem que ser Zu Leite, né? Zu é sempre eu e ela, né? Aqui é a irmã Zu Leite. E vamos estar orando por essas vidas. Eu quero também chamar aqui o Benivaldo, com a sua esposa, que está completando 25 anos, não é isso? Quase isso, né? Bota aí mais 10, né? Mais ou menos. Mais 20? Rapaz, ele está muito garoto. Vem cá. Samara, vem cá, Samara. Vem com o Marcão aí. Também está fazendo aniversário. A irmã Lenice, Rosana. E eu quero convidar o pastor Sandro do Ministério de Famílias a estar orando por esse momento. Daqui a pouco vai ter um outro momento também, tá? Tem o aniversário da Rosana, Benivaldo fazendo 4.5, 40, rapaz! Ele mergulhou no forró. E orar por essas vidas aqui, meu pastor. Vamos ficar de pé, estender as mãos aqui em agradecimento a Deus pela vida, abençoando cada aniversariante, os pedidos, né, de oração que estão no coração. Querido Deus, obrigado, porque nessa manhã podemos celebrar o Senhor com tudo que o Senhor tem nos dado na nossa vida. Podemos estar aqui mesmo que tenhamos questões no nosso coração, problemas, dificuldades, lutas da vida, nós podemos estar aqui celebrando ao Senhor. Receba o nosso louvor em espírito e em verdade. Nos ajude a realmente te louvar, não pelo que temos ou estamos sofrendo, mas que possamos te louvar por aquilo que o Senhor é em nossa vida. Que o Senhor é um Deus presente, um Deus amoroso,
que está conosco em cada dificuldade. Então entregamos as dificuldades do nosso coração, especialmente desses que vieram à frente, dessas que estão aqui à frente, trazendo a sua questão que está na memória e no coração, que o Senhor pode ler, ver e atuar. Então, Pai, receba, Pai, cada um desses no Teu altar que nós aqui entregamos. E aqui estendemos também nossas mãos, abençoando os aniversariantes, nossos irmãos em Cristo que completam mais um ano de vida. E como é bom lembrar e saber que o Senhor se alegra com eles, porque o Senhor os formou desde o ventre, cada parte do corpo deles, cada situação da vida, dos pensamentos, das emoções, foi formada pelo Senhor. Então o Senhor se alegra muito mais até do que nós. Então receba, Deus, esses também com gratidão no nosso coração. Abençoe suas vidas, enriqueça por mais um ano juntos com o Senhor e dê a eles, Deus, todos os desejos dos seus corações conforme a tua vontade. Então assim oramos e abençoamos, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma salva de palmas aniversariantes, né? Pode se assentar. E eu quero fazer uma apresentação muito especial. Gostaria que viesse aqui à frente a irmã. É diaconisa também, não é? Severina, você é diaconisa? Lá, era diaconisa lá na Liberdade? Não? Irmã Severina. Vem cá, Herô, acompanha a tua companheira. Acompanha a tua companheira, é ótimo, né? Vem cá. Fica aqui em cima. Vem cá, isso aqui não pega fogo, não. Essas duas são as nossas colaboradoras, né? A minha amiga aqui, Herô, que faz umas torradas maravilhosas, né? Quem tiver pão duro pode trazer para cá, que ela prepara a torrada para mim, né? Que está aqui há 20 anos, 23 anos, né? Ela é mais velha que a própria filha aqui no tempo da igreja, né? E temos aqui a nossa querida irmã Severina. Severina, ela vai colaborar conosco, vai estar trabalhando conosco, revezando com a Herotildes, né? E o Gildo, ele vai estar fazendo a manutenção, a cada 15 dias ele vai vir aqui para ajudar as meninas, né? Porque alguém conhece a igreja toda aqui? Quem conhece a igreja toda? Vocês não têm noção do tamanho dessa igreja. Alguém já foi lá atrás do prédio de educação cristã? Alguém já subiu lá no último andar? É muita coisa, né? Então essas meninas estão aqui, essas jovens, para nos abençoar, né? E nós vamos estar orando para que a Severina venha ser bênção no nosso meio, né? Assim como Herô já é, e eu tenho certeza que Severina também será. Eu quero que vocês cuidem da Severina com muito amor e carinho, tá bom? Então, eu queria convidar um diácono. Qual diácono que pode orar? Vem cá, aí, por favor, para nós recepcionarmos a nossa querida irmã Severina, esposa do pastor Apolônio, junto com a Herô, que ela venha a ser bênção no nosso meio. Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Te damos graça por mais esse domingo, de poder estar na tua casa, te rendendo, Senhor, louvores. Aceita, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Aceita o culto que nós estamos oferecendo. Colocamos nesse momento, Senhor, a Severina no teu altar, tua serva, Senhor, que vai trabalhar aqui, nos ajudar na igreja. Senhor, que ela seja cheia da tua graça, do teu Espírito Santo. Deus, abençoa a tua serva, que nós possamos ser bênção na vida da Severina, em nome de Jesus. Te agradecemos também pela Herozinha, Deus, que trabalha aqui já há tanto tempo. Senhor, derrama da tua graça sobre essas mulheres que são tuas servas, que te servem com amor e com carinho aqui na tua casa, no teu templo, Senhor. Que elas sejam cheias da tua graça, abençoadas, Deus. Que nós possamos ser bênção na vida delas, porque elas são bênção nas nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, obrigado por esse domingo. Aceita, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas vidas no teu altar. Em nome de Jesus.
Amém. Lembrando que hoje quem está aqui não é a colaboradora Herotildes, é a nossa amada irmã em Cristo Herotildes. Hoje é o dia dela ser totalmente servida, ela não está aqui para servir ninguém, só um, que não sou eu, claro. Você sabe que é falar eu, né? É Jesus. Tá bom? Uma salva de palmas para essas meninas. Obrigado. Pastor Carlos vai estar com a palavra. Mas antes disso, fica aqui, Alain. Você fica aqui. Eu queria chamar todos os diáconos e pastores para vir aqui à frente. Bota lá. Mais para cá, gente, mais para cá. Pastor Carlos, ontem, ele completou 45 anos de ministério pastoral. Pastor Carlos tem mais tempo de ministério pastoral do que eu tenho de idade. Igual aí, né? E nós não podemos deixar de... Ele não fala nada, né? Ontem, um passarinho falou para um outro bem-te-vi que veio para mim e tivemos que correr. Eu falei, Natália, dá um jeito, eu não consigo. Mas nós conseguimos fazer ali. Não compramos a lembrancinha, mas os diáconos estão encarregados depois de trazer a lembrancinha do irmão Carlos, né? E a palavra de Deus fala sobre os pastores. Ele fala assim, de 1 Timóteo 3:5. Dá para jogar aí 1 Timóteo 3:5, não, 3:1, por favor? É possível, se não for. 1 Timóteo 3:1. Vem para cá, pastor. A boda de casamento, né, a gente tem aquela renovação de votos, né? Então agora a gente vai fazer a renovação do chamado, né? E a palavra diz assim, 1 Timóteo 3:1. Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, é porque eu estou na versão antiga. Ser bispo deseja uma nobre função, né? E há 45 anos atrás, o pastor Carlos respondeu sim ao chamado de Deus. E hoje nós queremos fazer essa renovação dessa aliança dele com Deus. Ele é um jovem ainda de 71 anos, mas ele vai ajoelhar. Se não ajoelhar, depois você procura o Bruno. Doutor Aquiles já está aqui. Rodrigo. Vem cá, gente. Vamos ficar em volta da igreja. Vamos levantar a mão. Pastor Josias. Mas vem cá. O pastor, tá vendo? Diácono é inteligente. Pastor, não existe ministério pastoral sem esposa. Por que só ele vai ajoelhar? Ela também tem que ajoelhar. Vamos lá. Crossfit. Tá doendo, ó. Tá doendo. Vamos estender nossas mãos e o pastor Josias vai fazer essa oração de consagração, renovação, né? Deus, nós louvamos o Teu nome por esse dia que o Senhor nos concede, por essa graça que o Senhor nos concede nesta manhã, de estar aqui junto com o pastor Carlos e a irmã Glaucileide. E glorificamos o Teu nome porque algum tempo atrás o Senhor colocou no seu coração esse desejo, esse chamado. Ele foi escolhido pelo Senhor, assim como a esposa também foi chamada e foi escolhida pelo Senhor. Nós glorificamos o Teu nome porque o pastor Carlos tem sido bênção na vida de muita gente, naqueles que têm a oportunidade de conhecê-lo, outro tem sido bênção, assim como a irmã Glaucileide também tem sido bênção. Ó Deus, que o Senhor continue derramando graça sobre a vida do Teu servo, para que em tudo que ele tocar seja abençoado pelo Senhor, para que as suas palavras sejam vindas da Tua boca, Senhor, e que vidas sejam transformadas através da palavra, através das ações, através dos gestos, através das atitudes, através de muitas outras situações que o Senhor sabe muito bem como fazer.
Ó Deus, seja com o teu servo, abençoe. Ele vai trazer também a tua palavra, que ele fala nos nossos corações, que possamos ouvir a voz do Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer parte desse momento. Obrigado pelo chamado que o Senhor colocou no seu coração. Que o Senhor continue dando graça, continue dando sabedoria ao teu servo, porque é de sabedoria que nós precisamos para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, receba toda a honra, toda a glória que prestamos a ti nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não, fica aí, calma. Você estragou o que eu ia fazer. Aperta de novo. No ato simbólico, eu queria que os diáconos levantassem o casal, dizendo que vocês estão aqui para ajudá-los e sustentá-los nessa missão. Agora bate palma. Presente-me depois, tá, pastor? É uma mera lembrancinha, tá? É porque a gente só soube ontem que você estava fazendo 45 anos, tá? Muito obrigado, meus diáconos, pastores. De ordenação. Não. Ó, esposa, chamada é 49, é 45, ele foi ordenado. Tá bom. Pastor, Deus abençoe, irmão. A igreja sabe como eu estou feliz com o irmão aqui no nosso meio. Tá bom? Deus te abençoe. Agora você toma uma bênção diante da palavra de Deus. Você atrapalha aqui? Uma vez eu quis desistir de tudo. O troço não andava, estava difícil. E aí eu fui, aproveitando que eu iria lá em São Paulo, fui conversar com o secretário executivo, o pastor Salvi Bernardo. E tivemos uma longa conversa sobre o meu ministério, uns 2 anos já de ministério. E ele me fez ver como Deus estava usando a minha vida para abençoar aquela igreja. Uma igreja já envelhecida, com um pastor que saiu envelhecido, e uma igreja que já teve mais de 300 membros, e naquela época tinha uns 50. E a igreja passou por uma fase em que o êxodo rural, né, passou pelo êxodo rural e eles foram tudo embora para São Paulo. E ficaram, quem não correu, ficou, né? E era uma igreja que tinha 4 grupos. E os 4 grupos sentavam separados na igreja. E eu passei ali 4 anos sem briga. Mas foi muito bom, muito boa a minha experiência ali. Tem outros detalhes ali daquela igreja ali que depois a gente conta em particular. Mas eu queria saber hoje de manhã, quem é que sabe de cor recitar Atos 1:8? A Glaucede não vai. Gente, um de cada vez. Fala aí, Léo. Ainda bem que os aqui da frente não escutaram. Quem é que sabe? Mais um. Fala a ideia. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Tá. Existe uma partícula, existe uma palavra que faz toda a diferença nesse versículo. Né? Eu não escutei direito o Léo, mas não sei se ele falou essa palavra. O Derek não falou. Tá? Mas vocês receberão o poder e descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em, tá? Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e juntando aí as coisas,
até os confins da terra. Aqui dá uma ideia de ser simultâneo. Não é uma coisa primeiro e depois a outra. Então nós vamos testemunhar tanto em, não é? E depois nós vamos crescer. Nós estamos pensando esse mês sobre a unidade no serviço. Nós criamos unidade quando estamos prontos para servir. E é interessante que o serviço é de Deus e Deus chama para servir. E nós vamos servir porque a pessoa precisa. E é muito interessante nós olharmos para a igreja, o serviço na igreja, porque quando nós falamos em serviço, nós precisamos do outro. Eu não posso servir uma imagem, alguma, não é? Eu ia falar, o pastor falou ali uma hora, às vezes dá um branco aqui, né? Às vezes dá um branco aqui, eu falei, eu não vou anotar porque eu não vou esquecer, tá? Ah, tá, lembrei. Eu não vou servir um avatar. Todo mundo sabe o que é isso, né? Mas eu vou servir o outro. E aqui Jesus estava falando sobre isso, e é isso que nós queremos hoje de manhã, deixar claro que servir é ir ao outro aonde ele estiver. Tá? Tem muita gente que quando chega quando alguém, por exemplo, está precisando de alguma coisa, bate no ombro. Geralmente quando falece um parente, bate no ombro e fala assim, se você precisar, conta comigo, e vai embora. Mas servir, eu preciso servir em estar aonde o outro está. E esse texto aqui nos dá uma ideia muito interessante, porque nós vamos ver que Lucas, ele é muito didático. Quando ele escreve isso daqui, ele deixa bem detalhado a sua intenção. Então ele fala aqui no versículo 2, até o dia em que foi levado às alturas, tá? E depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, antes de ser levado às alturas, deu mandamentos ao Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, quer dizer, morreu e ressuscitou, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Então, esse texto, ele tem dois momentos. O primeiro momento está lá em Marcos, quando ele diz que Jesus apareceu aos 11 e eles estavam à mesa, eles estavam comendo, e Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, tá? A toda criatura. E esse momento aqui é reservado porque Jesus falou para eles irem lá num certo lugar, e eles foram lá naquele lugar, e agora Jesus diz, parece que Jesus percebeu que ide por todo mundo e pregar o evangelho não bateu muito bem, eles não entenderam muito bem, e Jesus agora modificou a ordem, modificou, né, o que Jesus queria dizer. Ele disse assim, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas no mundo todo. E é interessante você perceber que apesar de Jesus ter falado isso aos discípulos antes de subir ao céu, Jesus estava falando a um grupo que não saiu pelo mundo para pregar o evangelho, mas o evangelho foi pregado no mundo todo. Então o que Jesus estava falando aqui é que essa é a natureza da obra missionária da igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho, ir por todo mundo e ser testemunha de Jesus Cristo. E agora os discípulos, aproveitando que Jesus estava falando isso, chegaram e falaram, Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o poder a Israel, nós vamos receber poder, mas é nesse tempo que nós vamos restaurar o poder de Israel. A preocupação dos discípulos era algo ocasional, era algo para a nação de Israel,
e Jesus estava apontando para o mundo todo. Eu não estou preocupado somente com Jerusalém, com a nação de Israel. Eu estou preocupado com o mundo, uma nova fase, uma nova realidade. Jesus queria que eles olhassem para o mundo todo. E Jesus então respondeu: não nos cabe saber os tempos. Os discípulos disseram: é neste tempo? E Jesus disse: não nos cabe saber os tempos de Deus. Tá? Tem muita gente dizendo aí que o mundo vai acabar. Outro dia eu estava vendo uma ideia de um cidadão que estava falando que por causa, ele estava provando que a guerra lá no Irã é o fim do mundo. Não nos cabe saber o tempo de Deus. Se você se preocupa com isso, você está se preocupando com uma coisa errada. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia em momento algum diz para você se preocupar com o fim do mundo. A Bíblia fala para você pregar o Evangelho aonde você estiver e que esse Evangelho chegue aonde o pecador está. Né? Então, a ideia é que Jesus falou também uma outra coisa aqui muito interessante. Vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha tem como raiz marto, no grego, mártir. É a mesma palavra que cria a ideia de ser mártir. Mas eu tenho que ser mártir, aí alguém vai dizer assim, então eu não quero ser crente não. Mas a ideia é você dar a sua vida por aquilo que você crê. Porque no passado, nossos irmãos, eles deram a sua vida por aquilo que eles criam. Nega o nome de Jesus, eles não, eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Então, isso é a ideia, vocês vão dar a sua vida para falar de Jesus, porque é isso que vocês creem, vocês vão confirmar a sua mensagem com a sua própria vida. Então nós queremos observar, o propósito da igreja é ir para servir, é servir indo, não é? Nós somos servos quando estamos lá aonde existe o pecador. E a igreja, o pastor Selmi falou aqui do nosso envolvimento com coisas distantes, não é? Mas também falou aqui que nós estamos tratando daquilo que nós temos. Isso tudo envolve não somente dedicação dos crentes, mas envolve também parte financeira. E é interessante que toda vez que alguém quer fazer alguma coisa, tem alguém que fala assim, mas se a gente investisse isso em outro lugar? Se você prestar atenção, isso aconteceu na Bíblia, lá na casa de Lázaro, quando a Maria foi ungir Jesus Cristo com aquele óleo caro, e teve um cidadão lá que falou assim, a gente podia vender esse dinheiro, esse óleo, e distribuir entre os pobres. Nós não podemos perder a visão daquilo que estamos fazendo, daquilo que é preciso fazer. Nós precisamos fazer a obra de Deus, e ela é completa, aqui até os confins da terra. E é interessante que eu também já dirigi obra na igreja, agora eu estou afastado, né, de obra da igreja, e é interessante que vamos pintar essa parede, vamos. Aí o cidadão perguntou assim, pastor, qual é a cor? Eu falei, vamos escolher nós dois a cor, você pinta e segura a bucha aí, porque um vai gostar e o outro não vai gostar, né? Não, o pastor não vai levar para a igreja de jeito nenhum, a gente racha a igreja e não acha a cor, né? E pintamos lá uma cor que eu não seria a minha escolha, mas pintamos a cor e o pessoal, uns gostaram, outros não, mas daqui a pouco estava todo mundo feliz lá com aquela pintura. Então, um dia alguém levantou e falou assim, não, porque nós precisamos investir melhor o nosso dinheiro, porque eu estava fazendo uma obra de reparo, nós precisamos investir melhor o nosso dinheiro, por que não construímos tudo novo? Né? Tudo novo. Aí tem sempre essa pessoa, né? que não está com foco naquilo que está sendo feito e faz essa divisão toda. Mas o que nós precisamos para
servir, para nós olharmos para o pecador e servir o pecador? Como é que nós vamos viver uma vida em que nós possamos atender o chamado de Deus, aquilo que Deus está querendo para nós, e nós vamos fazer toda a obra de Deus? A primeira coisa, eu preciso do poder de Deus para alcançar o pecador. Tá? Jesus falou aqui, e recebereis poder. A raiz da palavra poder aqui é dínamos, que vem para dinamite, um poder explosivo, um poder que não pode ser resistido. Lá atrás, uns dias antes, Jesus tinha falado, eu recebi todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Nós vamos, porque Jesus Cristo está revestido do poder de Deus, e nós vamos usar este poder. Nós precisamos do poder para fazer a obra de Deus. Jesus, ele falou isso aqui quando ele disse, ide e façam discípulos. Aqueles homens eram pessoas comuns como nós, eram pessoas comuns sem muitos atrativos. Eles não tinham, diz aí os estudiosos, que do grupo mais inteligente, mais capacitado, era Judas, né? Era Judas. Então, o que eles precisavam? Eles não precisavam exatamente participar de um seminário. É claro que estudar é muito bom, tá? Estudar é muito bom. Eles não precisavam de ser capacitados, eles precisavam de quê? De poder. O poder do Espírito Santo. Uma pessoa pode ser erudita, falar muito bem, tá? Falar vários idiomas. Sem o poder de Deus, ele vai ser tão comum como o pecador que precisa ouvir do Evangelho. Então, o que faz a diferença na nossa vida não é o nosso preparo intelectual. O que faz diferença na nossa vida é o poder de Deus. E recebereis poder para testemunhar. E então, nós estamos mexendo com algo muito explosivo, porque Paulo disse assim, e o Evangelho é o poder de Deus, dínamos de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não é algo simples, uma transição de vida. Eu me lembro de um cidadão que chegou para mim e falou, pastor, o senhor hoje não fez apelo, eu hoje queria me salvar. Ninguém consegue se salvar, porque a salvação é produzida pelo poder de Deus quando transforma um coração. E é isso que Jesus está falando aqui. Vocês vão receber poder para estourar, não é? A vida deles, porque a salvação é algo transformador, é algo muito grande que nós vamos viver. Vamos então cumprir a aliança, a missão da igreja. Nós vamos cumprir quando nós tivermos este poder. Não será com alianças políticas, com eloquência ou com outra forma, mas nós vamos cumprir a nossa missão com o poder de Deus. Qualquer outra coisa que venhamos usar são meras ferramentas para alcançarmos o nosso objetivo de forma mais prática. Nós ouvimos aqui o Andrié falando que quer uma educação cristã com a cara da igreja. Então, olha só, ele não está importando um projeto que diz, olha, deu certo lá, então você vai usar, essa igreja vai usar aqui que vai dar certo aqui. Ele quer que nós usemos a personalidade da Igreja Batista Missionária do Maracanã para podermos estudar de uma forma que fale direto aos nossos corações e possa completar a missão através da nossa vida. Então, nós vamos precisar de poder para completar a missão. Não vamos fazer de outra forma, tá? Você precisa do poder e você vai ser usado poderosamente por Deus para completar a missão. Em segundo lugar, eu preciso do poder de Deus eu preciso estar aonde o pecador está. Isso é muito importante, porque Jesus estava falando aqui, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, como até os confins da terra.
Ele estava falando ali para aqueles grupos, para que eles olhassem para os pecadores. Existem pecadores lá. Jesus não falou para eles: vocês vão evangelizar Jerusalém, e depois que Jerusalém estiver toda salva, vocês vão para a Judéia, e depois que salvar a Judéia, vocês vão para todo, e assim até os confins da terra. E nós temos percebido que o mundo passou, o tempo passou desde aquela época, e o mundo continua com mais perdidos do que salvos. Jesus falou que a porta, não é? Existe a porta estreita, a porta que passam os crentes, os salvos, aqueles que vão para o céu, e larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, porque nós precisamos, né, ter a visão de Deus, de Jesus. Qual é a visão de Jesus? Que a gente prega. Nós não temos o compromisso em salvar. Muita gente pensa assim: eu vou lá salvar pecador. Isso não existe. Eu tenho compromisso em pregar, porque quem realiza esta transformação é o poder de Deus, através do Espírito Santo, que convence esse pecador que ele é pecador e que precisa ser salvo. Então, qual é a sua missão? Pregar. Qual é a sua missão? Dar testemunho de Jesus Cristo, falar de Jesus. É isso que nós precisamos, fazer. E Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Muitos crentes têm a ideia de que precisamos pregar primeiro aqui, depois nós vamos investir lá. Mas se a igreja não é pegar a visão, tem pessoas que falam assim: pegar a visão de Jesus, nós vamos ter essa visão do mundo. Lembra daquela história quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana? Os discípulos chegaram e falaram: olha aqui, Senhor, nós trouxemos seu hambúrguer. E Jesus falou: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem ainda. E eles ficaram preocupados, cheios de mimimi, porque eles estavam: será que alguém trouxe comida para eles e não avisou para a gente? Aí Jesus fala para eles algo muito importante: levante os olhos e veja que os campos estão brancos para a ceifa. Eles estavam olhando aqui para as suas necessidades, para aquilo que eles fizeram. Eu trouxe a comida preferida, o sanduíche preferido de Jesus, ele vai me elogiar. Eu não sei se isso é ideia minha, né? Na verdade, Jesus diz assim: levante os olhos. Nós precisamos, quando pensamos no reino de Deus, quando pensamos em missões, nós precisamos olhar o horizonte sempre. Precisamos olhar o mundo sempre. Quando nós olhamos para a guerra do Irã, nós não vamos ficar com medo que o mundo vai acabar, o que vai ser de mim. Nós precisamos olhar e dizer: lá tem pecadores que precisam ser salvos antes que a bomba alcance a cabeça deles. Então nós vamos consertar o nosso tempo, nós vamos trabalhar com a associação, nós vamos trabalhar com o Evangelho no Brasil, mas nós vamos trabalhar com o Evangelho no mundo simultaneamente. A nossa visão não é aquilo que precisamos, a nossa visão é o que Deus quer que façamos no mundo. E é claro, aqui nós temos o Ministério Pontes. Vai sair embaixador? Né? Cadê o embaixador? Está aqui. Depois que ele ficar curado, né? Embaixador, mensageiras, isso são ferramentas, são formas de alcançarmos as pessoas, tá? Quando eu era embaixador lá em Acari, a gente tinha aquela programação de mudar de posto, passo, como é que é? Das etapas, e iam lá para frente, falavam, recitavam os versículos, contavam história missionária. Era uma festa, mudarmos, né? Fulano era isso, agora passou, cresceu. Então era algo assim espetacular. Aquilo que o Beto faz aqui com as crianças, né? Passar o bastão, isso foi muito significativo na minha vida e significativo na vida de muitas pessoas. Geralmente, quando temos na denominação e nas igrejas pessoas envolvidas e de grande capacidade para servir, são pessoas que lá na sua infância, lá na sua adolescência, foram embaixadores e mensageiras do reino. Infelizmente,
esse treinamento, essa capacidade de realizar a obra, de servir, está deixando de lado, né? Como é que nós vamos fazer essa obra tão grande? Como é que nós vamos alcançar o pecador? A resposta é simples. Primeiro você precisa dedicar a sua vida, obedecer a Jesus, e a outra, ser revestido do poder de Deus, não é? É o poder de Deus que vai fazer você ver o mundo, olhar para o mundo. É o poder de Deus que vai fazer com que você se ache suficiente para alcançar o mundo. Mas eu recebo aí um saláriozinho, né, pequeno, como é que eu vou alcançar o mundo? É um milagre. Não é você que vai alcançar, não é a Igreja Batista Missionária do Maracanã que vai alcançar o mundo. É o milagre de Deus através da igreja que se dedica, que se coloca à disposição de Deus para fazer a sua obra. Em terceiro lugar, eu preciso ter uma mensagem relevante. Isso é muito importante. Jesus deixa bem claro: serão minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus. O mundo precisa ouvir de Jesus Cristo. Não precisa ouvir de questões sociais. A igreja não vai ser uma defensora de questões sociais. A igreja não vai trazer aqui para dentro pessoas que vão morrer no seu pecado. Se não crerem em Jesus, disse Jesus, vocês vão morrer nos seus pecados. E tem igreja aí que querem que essas pessoas morram nos seus pecados, porque acham que é só trazer alguém que sente aqui no banco e participe, né, dos cultos, das atividades. A nossa missão é testemunhar a todas as nações. Dar o testemunho do reino, do evangelho do reino a todas as nações, a todo mundo, para que o mundo possa saber quem é Jesus. O mundo precisa de Jesus, não precisa de orientação política, não precisa de orientação social, não precisa de as questões que nós olhamos aí. O mundo precisa de Jesus. Pastor Fani fez a Escola Superior de Guerra ali na Praia de Quênia. E como ele era pastor, era uma pessoa muito falante, era uma pessoa que falava com facilidade, escolheram ele para ser o orador da turma. Naquela época, em pleno regime militar, ele assume o púlpito e diz: o Brasil não precisa das Forças Armadas. Espera aquele silêncio para causar uma sensação, né? Os botãozinhos aqui começaram a pular. O Brasil precisa de Jesus. Outro silêncio, aí o pessoal bateu palma. Aí ele justificou, né? A mensagem dele foi baseada nisso. Então, é importante que nós vamos pregar o Evangelho e a mensagem vai ser relevante quando nós falarmos de Jesus, porque é isso que eles precisam. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Tem crente que diz assim: eu fui em tal lugar e o pregador falou o que eu queria ouvir. Não falou o que você precisava ouvir, falou o que você queria ouvir. Nós não vamos falar às pessoas o que elas querem ouvir. Nós precisamos falar o que elas precisam ouvir. E as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Então, cumprir a missão é anunciar o Evangelho aonde estiver o pecador. Amplie a sua visão, levante os seus olhos e você vai ver todo o reino de Deus em todo lugar, e aí nós vamos cumprir a missão. Eu li uma história essa semana muito interessante. Em 1992, faz muito tempo, né? Em 1992 eu estava um ano aqui no Rio, de volta. Um engenheiro da Toyota, um engenheiro que fazia parte da linha de montagem da Toyota lá no Japão, Hara Mashihiro, tá? Se eu falei certo, é isso aí. Todo mundo reclamava porque era tudo automatizado, mas ao mesmo tempo havia um entrave que eles tinham que ler muitos códigos. Há muita dificuldade, eles tinham que digitar muitos códigos. E era cansativo e a produção ficava atrasada. E esse cidadão
ao invés de reclamar, ele sentou e começou a trabalhar com a ideia. E havia um jogo, Go, G-O. Aquele que você coloca, não é dama, vai colocando as pedrinhas. E ele olhou para aquilo, pedrinhas brancas e pretas, e ele pensou, isso aqui vai servir. E aí ele criou o quê? O QR Code. Ele estudou 2 anos. Ele criou o QR Code. A Toyota ficou espantada. A Toyota falou, não, nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos patentear isso. E ele falou, nada disso. Eu não quero patentear o QR Code. Se a ideia é boa, nós precisamos compartilhar com o mundo. E hoje você usa QR Code e nem sabe disso, né? Tudo hoje tem o tal do QR Code. Já teve gente que falou que o código de barra era coisa da besta, né? Era do anticristo. Agora, há um tempo atrás, eu ouvi falar isso do QR Code. E porque como é que pode esse troço fica aqui, não é? E aparece, é uma ideia muito genial que ele quer compartilhar e chegou até nós. Então, preste atenção. Se você entende que o Evangelho do Reino irá ser eficiente para a salvação do mundo, compartilhe. Se isso é importante na sua vida, compartilhe. Se isso facilita a sua vida para que você encontre a salvação, para que você seja uma pessoa que se aproxime de Deus, então compartilhe o Evangelho, pregue o Evangelho, porque essa era a visão de Jesus. Então, se você olhar aí para o banco aí, você vai ver um QR Code. Agora você vai lembrar de quem? Você vai lembrar do Hara Mashihiro. Hara Mashihiro. Quando você olhar para o Evangelho, ou ver um pecador, você vai lembrar de Jesus. Você precisa lembrar de Jesus todas as vezes que você olhar para o Irã, que você olhar lá para a Espanha, que você olhar lá na Espanha, nós temos um missionário, não somente direto com a igreja, mas nós temos missionários da Junta de Missões Mundiais. Quando você olhar aqui para o Maracanã, você vai olhar e vai lembrar de Jesus. E é interessante, eu não sei da vida das pessoas, mas nós temos dificuldade de vir domingo à noite na igreja. Mas eu não sei se você fica em casa domingo à noite ou sai para algum lugar. Não é? É sua escolha de olhar para você, de atender a sua necessidade. Porque o chamado de Jesus é para que você olhe para o mundo. Se você pode sair de casa para fazer outra coisa, você pode participar dos cultos aqui domingo à noite. É uma escolha sua, não é? Mas eu acho que seria interessante, porque nós vamos ser acrescentados na comunhão, na graça. Então, seja testemunha da maior transformação que o mundo já viu, que é Jesus. Leve Jesus aonde está o pecador. Jesus é a solução para o pecador. Todo pecador precisa de Jesus e não é possível viver com ele. Aí Jesus diz, dê a sua vida como garantia para que Jesus seja anunciado em todo o mundo. Nós vamos cantar nesse instante. Enquanto cantamos, você pode parar e pensar, será que eu tenho sido testemunha? Será que eu estou capacitado, estou querendo dar a minha vida como garantia para que pessoas ouçam o Evangelho? É isso que Jesus estava querendo daqueles discípulos e chegou até nós também.
de um jeito que, se dependesse do entusiasmo de vocês para Cristo voltar, ele vai demorar muito. Sabe o que me lembra? É hora do almoço. Sabe o que me lembra? Esse S aqui estava caindo. Alguém lembra disso? Missões, o S estava assim, né? Eu tentei levantar, a Natália me ajudou e o S estava todo murcho. O S estava sonolento. Igual, eu acho que alguns aqui, né? E aí veio um rapaz aqui, junto com a Natália, durante a semana, e deu uma agitada nesse S. O S que era sonolento, porque para fazer missões a gente não pode estar sonolento, a gente tem que estar o quê? De sarado. E aí veio uma pessoa aqui e a gente supimpa. E essa pessoa está saindo aqui de Jerusalém e está indo até os confins da terra. Vai estar viajando essa semana para a Alemanha, né, de férias, mas a trabalho também, porque nós cremos que ele poderá falar de Jesus para essas pessoas. Quero chamar aqui o Paulo Bela, que viaja essa semana para a Alemanha, ficar um mês lá. O S estava meio caído, né? E nós vamos estar orando pela viagem dele, né? E pedir ao pastor, que fica no meio para tirar foto que ele falou. Já viu a dica? Né? E vamos orar aqui agradecendo para que o Paulo faça uma boa viagem. Ó, se quiser dica de Alemanha, fala com a Ivana. A Ivana vive lá na Alemanha. Pastor Carlos. Obrigado, Senhor, pela vida do Paulo, pela sua dedicação, por aquilo que ele faz na sua simplicidade, mas de grande importância, Senhor, para o trabalho da igreja. Obrigado, Senhor, porque ele tem colocado a sua vida à disposição da sua obra. Agora eu te peço a Deus que o Senhor acompanhe ele, Senhor, nesse propósito, nessa viagem. Esteja, Senhor, orientando para que não somente ele possa viajar e correr tudo bem, mas que ele seja um instrumento teu, Senhor, para alcançar pecadores que lá estão para ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Quero pedir a Deus que acompanhe ele também no seu retorno, depois de cumprir a sua missão pessoal lá. Que ele possa estar aqui são e salvo, Senhor, e nos alegrarmos com as suas histórias, suas notícias. Agradecemos a Deus pela vida dele. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e que o amor de Deus Pai esteja com todos nós. Amém. Pessoal, agora que o S já foi restaurado, nós vamos cantar essa música com alegria. Vamos cumprir a missão. E logo mais às 18h30 nós vamos estar aqui de novo. Estaremos fazendo uma reflexão do Salmo 73. Os meus pés quase resvalaram. Aguardo vocês às 18h30 e vamos cantar vigor.